teológica. Então, nas páginas 9, páginas 14, 21, 24, 27 até a 31, basicamente é a nossa aula de hoje, certo? Opa, quem está pedindo? Tá. Tem uma parte aqui que eu vou dizer bem para vocês, tá? Eu não... Assim, ó, essa parte de teórica dos conceitos, isso aqui vocês podem ler e qualquer dúvida nas próximas aulas tirarem as dúvidas aqui. Porque isso aqui leva muito tempo para aprofundamentos. E se for para passar por cima, não vale a pena, tá? Que é a parte gramatical. E aí, gente, é difícil. Mas tem que ter no livro. O livro é obrigado a citar isso. Então, é a parte de fundamentação teórica do livro. Então, aqui, ó, antropologia cultural, antropologia filosófica, antropologia sociológica, filologia bíblica, bíblico-antropológica. A filologia vai trabalhar das línguas antigas, com a escrita. Por isso a importância da escritura, né? A aula outro dia com o pessoal da... Vocês ouviram meu WhatsApp aí? Não, né? Conseguiram ouvir meu WhatsApp? Não. Não, né? Tá, beleza, então. Não, professor, não ouvi. Tá, beleza. Eu estava dando uma aula esses dias sobre religiões do livro para uma turma, e aí eles perguntaram, tá, professor, mas por que é importante? Porque como que as culturas elas são passadas se não pelas escrituras religiosas? É fundamental a escritura religiosa no decorrer e no desenvolver de uma cultura, ou seja, do cristianismo. Como é que o cristianismo se fundamenta? Através das escrituras. Como é que ele se sustenta? Na propagação dessas escrituras. Como é que ele é verdadeiro? Com a probabilidade de verdade através dessas escrituras. Então, veja, a importância do ensino das escrituras, ela perpassa pela importância da fala e da escrita do povo. Então, quando nós vamos estudar antropologia teológica, nós vamos visitar os idiomas. Mas, gente, vamos falar a verdade. Aprofundamento no idioma não vai dar para fazer. Ah, mas eu gostei aqui, professor, do termo Geber da página 13. O que significa? Bom, a gente pode discutir isso em outro momento. Ah, no grego ali e tal. Seria, então, um semestre para fazer isso. Tá? Mas a gente pode tirar dúvidas se vocês tiverem, se for cair na prova, porque eu não vi a prova ainda. Tá? Mas vamos lá. Página 17. A criação do homem. Aí tem ali, no segundo parágrafo, eu já vou passar os slides aqui na tela, só um pouquinho, tá? Ô Jonas, a aula até que hora? Pois não, professor? A aula até que hora? Nós estávamos acostumados aí até 9 horas, 21 horas, tá. Mas o senhor, tá. se quiser encerrar antes, fique à vontade. Se precisar passar um pouquinho também, eu acho que não é problema, sei lá. Vamos fazer o seguinte, eu falo mais uns 10 minutos, a nossa secretária faz a chamada e eu volto para fazer o encerramento, pode ser? Perfeito, professor. Então tá. Então, para isso, eu vou compartilhar uma tela com vocês novamente. Agora é um... Então, na página 17... O segundo parágrafo, que fala ali, ó, com o abandono da filosofia clássica. Bom, vamos ler. Página 17. Criação do homem. Item 1. É isso que está no livro de vocês ou está diferente? O meu é mais antigo um pouco. Confere as páginas. A irmã Angeli está folhando. O meu está diferente. Está diferente? Tá. Então é a página 18. Criação do homem, não tem?
Ô, professor Frank, na página 14, tem a criação do ser humano. É isso aí mesmo. Na página Então, 14. Isso, é isso aí, obrigado. 14. Isso, aí tem o item 1, evolucionismo e criacionismo? Tem. Tá, beleza, é aí mesmo. É, e na quinta. Tá, Isso. fechou, é isso aí mesmo. Obrigado. É que o meu tá um pouquinho diferente. Tem uma travadinha, mas é porque é coisa da igreja, que se não fosse da igreja não travava. É incrível. Mas sem comentários. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Aí, ó. Tá. Antropologia, aqui. Tá? Quem está no celular deve estar um pouquinho pequena, mas eu vou lendo aqui com vocês, não tem problema. Tá? Depois eu disponibilizo os slides para vocês. Bom, então nessa primeira parte, o autor diz assim, ó, evolucionismo, o progresso e a aceitação mundial do evolucionismo se devem, em grande parte, ao problema moral que afeta os homens em todos os continentes, com o abandono, com o abandono da filosofia clássica, ou seja, do que eles estão falando aqui? Estão falando da filosofia grega, que o centro, né, o centro da humanidade era a religião grega, e depois, no segundo momento, passou a ser o homem. Tá? Enfim, mas vamos continuar aqui. Tá? O progresso do racionalismo e o desejo premente do iluminismo. O iluminismo é o movimento secular, ou seja, foi uma virada que as sociedades intelectuais deram, revisitando a antiga teoria grega. Ou seja, eles trazem novamente a ideia do conhecimento grego de Platão, de Aristóteles, que estava se perdendo, então eles resgatam isso. Tá? De lançar em águas abissais a Idade das Trevas, ou seja, a Idade Média, ali do século XIII até o século XVI, aproximadamente do século XII até o século XVI, mais ou menos. Tá? Bom, e o homem secular elaborou para si teorias e novas cosmovisões de mundo, ou seja, como ver o mundo. Como é que eu vou ler o mundo? Aqui é um conceito ético. Qual é a minha relação com o mundo e qual é a relação do mundo comigo? Bom, vamos em frente. Foi a época do progresso da civilização que se livra das pegajosas teias da Idade Média, ou seja, do governo da Igreja Católica, como força política, como força religiosa, como força geopolítica, porque ela governava o mundo ocidental. Tudo era para a Igreja, tudo era para o Papa, tudo era para os clérigos, né? E essa ruptura começou a partir ali do século comecinho do século XVI, 1509, com o rei Henrique VIII na França, quando ele decidiu romper com a Igreja Católica e formar uma igreja para ele. Vocês podem perguntar, professor, mas antes não tinha ninguém que pensava diferente? Sim, já haviam pessoas lá no século XIII, XIV, XV, que já haviam ensaiado essa ruptura com a igreja, mas não tiveram força suficiente para fazer isso. Não tiveram poder político suficiente para fazer isso. Né? Se nós formos ver
por exemplo, as revoluções do século XIII, ano de 1300, 1400, 1500, né? Daí chega o século XVI, 1509, vários teólogos católicos ou desligados da Igreja Católica, já com movimentos religiosos ascéticos, ou seja, que se retiraram da Igreja para os interiores, e ali começaram movimentos monásticos, de espiritualidade profunda, né? Um começo do pensamento puritano. Isso, gente, eu estou usando a palavra puritano para vocês entenderem, né? Mas não era ainda o puritanismo, tá? Mas no século XVI, com o rei Henrique VIII da França, ele rompe com a Igreja Católica por problemas muitos, né? Mas eu vou destacar 2 ou 3. A questão do dízimo, a questão das ofertas, dos dízimos, oferta não, a questão dos dízimos, que era obrigação tributar à igreja. Bom, esse era um problema. Outro problema. Segundo problema, a questão das propriedades, tudo era da igreja, né? Os reinos eram tutelados pela Igreja Católica, então não tinha os feudos, né, depois, mas os reinos só eram reinos porque a Igreja abençoava, os reis só eram reis porque a Igreja coroava, então, ou seja, a Igreja era tutora dos reis. E outro problema que o rei Henrique VIII enfrentou foi a vontade que ele teve de casar com a cunhada, né, viúva, e aí falaram que ele conspirou e matou o irmão, e aí ele teve que se divorciar e casar, e aí a igreja não aceitou, 1509, o divórcio, imagine, mas ele disse, não, eu vou casar, e aí o Papa disse, não, eu não te caso, daí ele disse, não precisa, eu faço uma igreja por mim, e aí é onde inaugurou o anglicanismo, né, a igreja cristã inglesa, e aí começa, então, a sair desse período que eles chamam de período das trevas. Só que tem que ter cuidado quando fala esse período das trevas, porque nesse período se desenvolveu muito conhecimento, escrita, ciência, manipulação de metais, tecnologias de edição de livros, enfim. Não tinha a prensa de Gutenberg ainda, mas muita coisa já tinha sido produzida, né? A educação era só para rico, mas já tinha educação, as escolas de filosofia no Ocidente, tinha muita coisa já. Então, quando fala período das trevas, é período que a Igreja Católica tutelava e não deixava ninguém dançar fora da sua música. Mas, conforme o nosso livro está dizendo, esse é um período das trevas, né? O homem secular elaborou para si teorias e novas cosmovisões de mundo. Uma das novas cosmovisões de mundo é a reforma protestante, né? Aqui caberia uma aula só sobre isso, então vamos avançar. Foi a época do progresso da civilização que se livra das pegajosas teias da Idade Média. Quando ele está falando teia aqui, é teia de aranha, tá? Que gruda a mosquinha, ela não, por mais que ela se bate, ela não consegue sair. Nesse percurso surge, agora o que está na nossa tela, o racionalismo, cientificismo, positivismo, depois já vem no outro slide, humanismo e também o evolucionismo. Eu vou tossir. Já tossi. Tá? Então veja lá. O que é o racionalismo? Bom, o racionalismo é a corrente filosófica que nos iniciou com a definição de raciocínio, que é a operação mental, discursiva e lógica. Este usa uma ou mais proposições para extrair conclusões de uma ou outra proposições, se uma ou outra proposição é verdadeira, ou falsa, ou provável. O que o racionalismo ensina é o que hoje se usa na academia, que se chama lógica. Vocês já tiveram agora aula sobre métodos, né? Então,
vocês estão sabendo. Essa era a ideia central comum ao conjunto de doutrinas conhecidas tradicionalmente como racionalismo. O que eles estão anulando aqui? A crença em Deus, a fé. O que está por trás de tudo isso aqui, essas palavras aqui, lógica, filosóficas, doutrinas, blá, 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 fé não interessa. Racionalismo é a corrente central do pensamento liberal. Vocês já ouviram falar isso? Liberal, o nome é estranho. Que se ocupa em procurar, estabelecer e propor caminhos para alcançar determinados fins. Tais fins são postulados em nome de interesse coletivo. Aqui é uma palavra que está em inglês, ou em alemão, não lembro, mas não interessa. Base do próprio liberalismo e que se torna, assim, a base também do racionalismo. O racionalismo, por sua vez, fica à base do planejamento, da organização econômica e espacial da reprodução social. Então, qual era já vou encerrar, tá? Essa parte. Qual é a lógica por trás disso? Aqui. Bom, nós temos uma escola, então, racionalista, do pensamento racionalista. Deus sai fora. Deus, mas aqui, quando tira Deus, nesse primeiro momento, não é o Deus geral, o Deus judeu, o Deus protestante, aqui é o Deus católico. Então, primeiro, tinha uma discussão sobre o liberalismo econômico e o liberalismo territorial, frente à hegemonia do catolicismo que tutelava os impérios. Ou seja, eles só eram impérios se a igreja dizia que eram. Então, através do racionalismo, que é filho do iluminismo, né, aquela iluminação dos grandes pensadores gregos, um dos mais importantes, o Platão. E aí, por que eu falo Platão, relacionado ao iluminismo? Porque Platão vai ter o mito da caverna. Qual é o mito da caverna? As pessoas que ficam presas dentro de uma caverna, dependendo de uma fogueira para ver a sua realidade. Ou seja, a luz da fogueira é que ilumina a sua realidade. A luz artificial, quando na verdade eles poderiam sair da caverna e serem libertos e ver o sol, e não ficar na fogueira. Essa é a ideia por trás. E com isso, tira-se então a hegemonia da Igreja Católica e cria-se uma nova cosmovisão, ou seja, uma nova forma de interpretar, de ver, de relacionar-se com o mundo. E esse mundo, claro, é um mundo judaico-cristão que começa a sofrer alterações a partir do comportamento humano, e aí vem a antropologia. Só que a antropologia aqui sozinho não resolve, precisa da antropologia teológica, porque esse homem é um homem crente. Esse ser humano é um ser humano que acredita. Então, qual é a relação desse ser humano com o dinheiro? Qual é a relação desse ser humano com o meio de vida? Qual é a relação desse ser humano com a sua propriedade? Para aqueles que tinham propriedade. Nem todos tinham. Então, basicamente, o racionalismo vem fazendo essas discussões com o pano de fundo sempre tendo a fé desses sujeitos. Por isso, a antropologia teológica. Passei 5 minutos do meu prometido. É que agora esquentou, falhou mais a voz. A irmã Salete está na sala? Ela vai fazer a chamada se ela quiser. Oi, estou sim, pastor Frank. Professor Frank. Já posso fazer a chamada? A senhora pode? Pode, por favor. Enquanto isso, eu vou ficar em pé um pouco. Tá certo. Vamos lá, alunos amados. Wagner Padilha. Justificou? Justificou. Uhum. Tânia Boaventura. Presente, amém? Amém. Joana Fraga. Joana Fraga.
José Renato? O irmão José Renato estava na sala de aula, mas a internet dele não ajudou. Parece Então, que eu vi que tinha o nome dele aqui no chat. E vai assistir depois a gravação quando a internet ficar melhor. Eu vi no chat ele antes presente. José Renato. Aloysio Machado. O irmão Aloysio é a mesma coisa, teve dificuldade com a tecnologia. Josué Rocha. Robson Luiz da Silva. Presente. Eu já tinha colocado presente nesses irmãos, desculpa o atropelo, mas no chat eu já assinalei aqui presente. Paulino Raimundo Filho. Presente. Cleiton de Souza. Cleiton de Souza. Tô na figura, filha. Alexandre Aragão. Presente. Também vi no chat. O irmão Eduardo Pérez justificou também, né, filho? Né, Jonas? Sim, justificado. Sim. Viviane Lins. Presente. Angelita. Irmã Angelita. Acho que eu vi também ali. Valdir Batista. Presente. Irmã Helena também, né? Sua esposa, Helena Batista. Irmão Paulo Sérgio Romualdo. Ai, Deus! Para que tu vai te machucar. Receba. Ai, Jesus! Ana Carla. Ana Carla também eu já vi aqui, já dei presença para ela. Irmão Alexandre de Barros. Alexandre de Barros? Não? A irmã Gemaína também já está presente, né? A irmã Kézia Florencio. Ô, irmã, Alexandre Pereira de Souza, tá? Sua esposa na casa, já? Diego Florencio. Marcelino Quirino. E o irmão Jason, que também no chat eu já presenciei ele ali. É isso aí, professor Frank. Obrigado, secretária. A senhora é muito eficiente. Ela já tinha feito a chamada, mas eu queria ouvir a voz dela aqui. Amém. Eu já tinha até comentado aqui. Antes nós ouvíamos ela no rádio, né? Já dá para dar presença para os alunos ali pelo chat e fica mais tempo para o professor, tá bom? Se assim desejar, né? Tá certo. Obrigado. Então, irmãos, vamos retomar. Alguma pergunta até aqui? Alguma consideração? Fiquem à vontade, tá? Para discordar também, para dizer que, irmão Frank, tá tudo errado, é assim, ó. Fique à vontade. Tá? Bom, é bom que ele abre para fazer perguntas e já diz, bom, né? Não deixa ninguém fazer. Pode fazer a pergunta se vocês quiserem. Tá? Eu queria ter falado isso, uma outra oportunidade para vocês, mas vou falar hoje, então. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Bom, aí no livro, nesse parágrafo, na página 14, conforme o irmão Robson já tinha me ajudado ali, o irmão Jais também, são conceitos fundamentais nessa aula de introdução. Então, racionalismo, ou seja, o pensamento racionalista, ele desconsidera a probabilidade fora da lógica, não tem condições de ser uma verdade se não passar pela lógica, pelo crivo da lógica. E lógica vocês viram na aula passada, no livro passado, sobre método. Vocês sabem o que é. Se não souber, pergunta para o irmão Jonas, que ele está ali.
Só perguntar para ele. Tá? Aí, depois do racionalismo, vem o cientificismo, tá? Que é uma outra área de conhecimento, ou seja, que é a ciência, mas se transformou numa militância dentro das escolas. Eu estou tentando aqui que minha vontade já é sair da formalidade e já falar tudo que eu quero, mas eu estou segurando aqui. Tá? Mas veja bem, o cientificismo, né? Deixa eu compartilhar até para vocês, se alguém quiser tomar nota de alguma coisa, isso é bom. Não, essa tá mesmo, meu irmão. Tá expedido. Aqui, apresentação de slides. Então, vamos ver. Eu acho que hoje a internet ela tá bem ruim mesmo, porque nunca aconteceu isso. Bom, também nunca tinha pegado Covid, né? Então tá tudo certo. Oi, irmão Frank, o Paulo está tentando entrar na sala, ele não está conseguindo também. Não estou conseguindo te ver nem te ouvir, irmão Frank. Pelo jeito, travou a internet do Frank. Vamos aguardar um minutinho só. Sei lá o que está acontecendo hoje. Sei lá, nunca aconteceu isso com o meu equipamento. Mas vamos lá. Então, quem está tentando entrar? O Paulo? Tá, mas vamos lá. Então, o cientificismo, ou cientismo, que é a doutrina dos que consideram conhecimento científico como definitivo. Aqui tem um problema grave para quem estuda. Tá? Eu acho que vocês viram isso também no livro de metodologia. E aqui tem aquele problema dos pastores mais velhos, mais tempos de igreja, dizerem assim, foi fazer teologia, acabou o homem. Eu penso que, de certa forma, eles não estão errados. Por quê? Porque a pessoa começa a se aproximar dos livros que ela não conhecia e começa a ter uma cosmovisão racionalista. Agora você sabe o que é, né? Já expliquei antes. Visão do mundo usando a lógica como o óculos. Só enxergo se eu usar esse óculos aqui. Aí, quer dizer, ele se torna um cientificista. Que esse pastor está pregando, que essa irmã está pregando, o que ele está chorando, o que ela está sentindo, isso não se explica, porque... Gente, é o seguinte,
O dia que nós explicarmos tudo, não tem graça. A gente vai explicar aquilo que é possível. E outra coisa, ciência não quer explicar nada. Ela quer fazer hipóteses. Pode ser. Pode ser. Então, o cientificismo, ele tem a ambição de tomar o lugar da religião. Ele quer dar as respostas, né? Aí a pessoa estuda um pouco e aí acha que pode mudar algumas coisas que não tem como mudar. São inegociáveis. E outra coisa, eu falei lá na aula de método que o objeto pesquisado não é maior que o método. Não é menor que o método. O método é menor. Então, ou seja, eu vou pesquisar Assembleia de Deus, como eu já fiz. Assembleia de Deus começou em tal e tal e tal. Aí eu descobri que não foi bem assim. Ela começou um pouquinho antes, tal. O nome já existia, aí foi, né, pego de empréstimo. Só foi reconhecido no cartório em 1918, lá em Belém do Pará. Ou seja, demorou bastante tempo para ter um CNPJ e blá, blá, blá. Tá, o que isso vai mudar na crença e na fé das pessoas que acreditam em Deus através da doutrina pregada pela igreja? Não vai mudar, mas é bom saber. Ok, é bom saber, mas isso não pode se tornar uma ferramenta científica para querer alterar algumas normas da igreja. E, geralmente, as pessoas que se aproximam da literatura querem fazer. Tu fala em línguas. Não é bem assim falar em línguas, é falar em idioma glossolálico. Tá, irmão, a gente tá, beleza, mas e daí? O que muda nesse aspecto? O que eu estou falando aqui é que tem pessoas que, por ficar encantadas, e isso é normal acontecer, não é uma anormalidade, só que o que acontece? Ela não consegue e fica frustrada. Ela perde a espiritualidade dela, mas também não se torna um cientista, porque tem que ter uma caminhada, né? E eu penso também que, conforme o cientificismo, olha o que a definição diz, tem a razão como base. A razão como base. Bom, então o cientificismo, ele serve para quê? Bom, ele vai servir como uma base numa pesquisa científica. Agora, vejam que nós estamos fazendo antropologia teológica. Então, tem dois nomes aqui. Antropologia. Nossa, estou fazendo o irmão Valdir ter um sono. Acorda, irmão Valdir. Irmã, dá um café para ele aí, irmã. Então, tem dois conceitos aqui, ó. A antropologia e a teologia. Não adianta eu começar... Aí eu vou começar a ler aqui, ó. Eu vou ler os pais da antropologia. Eu estava ali pegando os livros, mas nem trouxe. O Laray, que é um autor brasileiro. Temos o Clifford Geertz, que é um norte-americano. O irmão Paulo não está conseguindo entrar. O irmão Paulo não está conseguindo entrar. Não, mas é só ele entrar no link lá da sala e clicar lá e eu autorizei ele aqui. Tá bom então, tá. E pegar esses autores e aí dizer, agora eu descobri o que é. Abraão não falava daquele jeito que a gente ensina, sabe? Tem que ter cuidado quando for fazer essas aproximações de teóricos que não são cristãos, que não são evangélicos, que são de outras denominações religiosas ou que não têm religião nenhuma e querer fazer algumas releituras das nossas doutrinas. Então tem que ter cuidado. Tá? Então, a antropologia, ela vai falar de cientificismo, ela vai falar do racionalismo, mas eles não podem ser a base do nosso método de pesquisa. Por quê? Porque nós somos o quê? Crentes, né? Então tem que ter esse cuidado, tá, gente? Tem que ter esse cuidado.
Bom, deixa eu caminhando aqui para o fim. O cienticismo pode ser resumido na seguinte afirmação. Ó, por que tem ismo? Porque é militância. Qual é a afirmação? Tudo é explicável pela ciência. Não é. Eu tô conseguindo dar resposta da pandemia pela ciência? Não dou. É possibilidades. Eu não consigo. São possibilidades. Pode ser, tá? Mas se tornou uma militância nas academias, né? E eu sofro muito com isso. Quando eles descobrem que a gente é evangélico, e aí eles perguntam, o que está fazendo aqui na academia? Está fazendo esse curso para quê? Né? Como é que tu continua? Teve um pastor que perguntou, tu continua sendo crente? Eu perguntei, tem como não ser? Não tem como não ser crente. Eu não consigo não ser crente. Eu vou fazer força, mas não dá. Por quê? Porque dentro da antropologia teológica, nós vamos ver que esse homem, esse antropós, esse homem, que é... Oi, Vassalete. Que legal. É isso aí. É isso aí mesmo. É isso aí. Esse aí eu vou dar 10 para ele. Esse homem que nós estamos estudando é o homem bíblico, é o que tem a relação na Bíblia, ele se encontra na Bíblia, então a gente não pode querer desconstruir com a antropologia, porque ela é teológica, ela vai dialogar com a história religiosa desse sujeito. Então, é uma aula mais de alerta, tá, gente? Fiquem ligados, fiquem ligados. Tem outro conceito aqui naquela frasezinha ali, ó, positivismo. Bom, o positivismo defende a ideia que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Bom, gente, uma nova ortodoxia não é o único. Um cientista não pode dizer que o único conhecimento é o científico. Isso é um erro metodológico. Não pode. Porque se nós formos ver antes da escrita, como é que as teorias chegaram até nós? Pela oratória. Desculpa, pela oralidade, oratória é outra coisa. Pela oralidade, pela fala, pela contação, pelos contos, pelos mitos. E não tem ciência ali? Claro que tem. Né? Como é que a história de Abraão chegou a Moisés? Não foi escrito. Foi contado. Não tem ciência ali? Tem. Não tem antropologia ali? Tem. Como é que a Sara contava a história para Isaac e para Ismael? Estou certo, né, na história, né? Ela escrevia, ela lia livros da série Vagalume? Não. Era a história do povo, a história contada. Então, quer dizer, a contação de história pelas mães hebreias ou sumérias não tem ciência? A cultura não foi formatada através da oralidade, das músicas? Os instrumentos que Jubal, lá no primeiro músico que aparece na Bíblia, fez, não tem complexidade técnica? De onde que ele tirou? Ele disse que foi Deus que deu. Eu vou discutir com a história de Jubal, que não foi Deus que deu, ele copiou de onde? De onde que ele pegou um projeto arquitetônico, matemático e físico para desenvolver uma flauta e fazer um culto? Então, dizer que o positivismo defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro, não, eu discordo. Tá? Assim sendo, desconsideram-se todas as outras formas do conhecimento humano que não possam ser comprovadas cientificamente. Então, cuidado com o positivismo também. Tá? Tem a aula de heresiologia, tá? Daí vai aparecer o positivismo de novo. Só que daí não é esse positivismo aqui, tá, gente? É outro positivismo. É o positivismo da confissão positiva, desenvolvida por Hegel, lá na década de 50, 45, por aí, a 65, ali uns 20 anos, desenvolveram essa teoria do determinismo teológico, que veio para o Brasil na pessoa do... Vou falar baixinho que está gravando, né? Do Bispo Macedo.
Então, esse determinismo teológico que se caracterizou do positivismo e veio para o Brasil como confissão positiva e agora é a teologia da prosperidade, e mais ainda, agora é o neopentecostalismo, é a origem do positivismo teológico, que não tem nada a ver com esse positivismo aqui da teoria antropológica, tá, gente? Quando vocês for ler, o professor falou, não é esse, é outro. Então, quando vocês quiserem pesquisar sobre neopentecostalismo, vocês vão vir lendo, vão parar na confissão positiva. Que eles determinavam, né? Sai, porque eu determino, sai, porque eu determino. Só que deu problema isso aí. Não saiu e aí arrumaram o processo para tudo quanto é lado. Bom, vamos para outro conceito. Não esqueçam, estamos na aula de introdução à antropologia teológica. Tá? Então, eu estou só nos conceitos. Vamos recapitulando aqui só um pouquinho. Racionalismo, cientificismo, positivismo, né? E sempre quando vocês for ler o positivismo, vocês vão lembrar de um camarada chamado Descartes. Tá? Então, sempre associo esse nome a essa pessoa. Vamos lá. Humanismo. Aqui é uma armadilha. Aqui é uma armadilha. Tá? Vou dar uma tossidinha ali. O humanismo é a filosofia. Isso está na página 14, no segundo parágrafo. Eu estou na introdução ao assunto. Tá? Nos conceitos gerais. Depois desanda aí os próximos encontros, tá, gente? Primeiro sempre mais truncadinho, mas depois desanda. Tá? Os novos conceitos de visão de mundo. Agora, o humanismo. Alguém arrisca o que é o humanismo? O humanismo é ajudar os médicos sem fronteiras, mandar dinheiro lá para a África. Não. Dá uma olhada aqui, ó. É a filosofia moral que coloca os humanos como primordiais, numa escala de importância. É uma perspectiva comum a uma grande variedade de posturas éticas que atribuem a maior importância à dignidade, aspirações e capacidades humanas, particularmente a racionalidade. Embora a palavra possa ter diversos sentidos, o significado filosófico essencial destaca-se por contraposição ao apelo ao sobrenatural ou à autoridade superior. Desde o século XIX, o humanismo tem sido associado ao anticlericalismo, herdado dos filósofos iluministas do século XVIII. Então, vamos lá. Tem um texto na Bíblia, eu vou usar as palavras do professor Clayton, o proto-humanismo. Quando Paulo chega em Corinto, o que estava acontecendo lá? O rolo que tinha lá. Não é que ele chega, né? Ele ficou sabendo e ele escreveu uma carta, né? Qual era o rolo que tinha lá em Corinto? Vários, imensos, gigantescos, mas tinha um que às vezes aparece nas nossas comunidades também. Eu sou os partidos, as divisões anticlericais nas igrejas. Nós estamos vivendo um movimento fortíssimo em Santa Catarina de anticlericalismo. Se é válido, se não é válido, eu não vou analisar aqui o dado que eu venho coletando com calor. Eu vou analisar aqui, friamente. É um movimento anticlerical. Ou seja, o que está acontecendo no Estado, você sabe do que eu estou falando, né? As denúncias frente à convenção e a resposta da convenção frente às denúncias. Vocês acompanham isso, né? Está por tudo aí, né? E eu penso que isso deveria até ser feita uma fala técnica sobre isso. Não ficar é o diabo que está se levantando. Não.
Eu penso que tem que ser feita uma fala técnica sobre isso. É igual quando tem alguns irmãos nossos que vão pregar e ficam falando de homossexualidade sem saber nada. Eu olho assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que estudou? Não leu um parágrafo, quer falar? Não fala. Fica quieto, vai orar. Não fala. Se tu não leu uma vírgula sobre o assunto, não fala. Não, mas Deus me revelou. Ah, então assume a bronca. Se Deus te revelou, então beleza, então ele vai resolver o problema. Mas vamos lá. O anticlericalismo, eles, como uma herança, né, dos filósofos iluministas do século XVIII, é uma discussão que quer quebrar o que sobrou de hegemonia clerical, ou seja, os sacerdotes não têm mais poder sobre o povo. É isso, basicamente. Por quê? Porque o humano tem que ter liberdade. Só que aí vocês vejam que tem o ismo no final. E todos os substantivos, né, que acabam com o prefixo ismo, eles advêm de uma militância, né, de uma interpretação do que significa. Bom, obviamente que a gente sabe que quem governa a igreja é Deus, mediante, isso aqui não é uma categoria de redução a Deus, tá? Mas é uma categoria de hierarquia que o próprio Deus instituiu, mediante aos seus, vou usar a palavra correta, tá? Clérigos, né? Sejam católicos ou sejam evangélicos, aqui não é o mérito aqui, mas no caso nosso, evangélicos, tá? Aí se esse camarada, se essa pessoa está tendo algumas dificuldades no trato do que ele tem a fazer, aí é uma discussão que deve ser feita na esfera teórico-política e não do achismo popular. O problema é que quando nós entramos nesse achismo popular, nós nos tornamos humanistas. A gente vem aqui para esse erro fatal. Porque a gente não consegue sair da esfera do eu acho. E quando eu acho, eu não penso. Eu acho um livro, eu acho um celular, eu acho um fone. Eu penso sobre conceitos, tá? Então, a antropologia teológica dá essa sacudida em nós. Eu encerro. Vai ficar para a aula que vem o Darwin. Evolucionismo. O evolucionismo. Que é o último aqui, né? Ó, deixa eu ver no livro. No livro aqui, ó, o último. É o último ali, né? O evolucionismo. Tá. Aí o Darwin, Charles, sabia o que ele teve no Brasil? Ele esteve na Bahia, no século XIX, e ele saiu daqui com uma imagem, e ele formulou uma frase, segundo o Eduardo Bueno. Ele disse assim, nunca mais quero colocar os meus pés em um país que trata os seres humanos como o brasileiro trata os negros. Essa foi uma das frases do Darwin, né? Essa é uma parte boa do humanismo, porque também não dá para jogar tudo no lixo, né, gente? Então, aí aqui eu vou contar um pouquinho da história dele, mas não vai dar tempo. Então, para a próxima aula, a gente deixa aqui pendurado o evolucionismo, que é aquela teoria que vocês pais, quem tem filho aí na escola, eu imagino, né, quem não tem o filho numa escola confessional, está no ensino do Estado ou da prefeitura, né? Já teve irmãos de Sorocaba outro dia, no ano passado, irmão Frank, professor lá, falou isso, ele pode falar isso, ele pode, assim como o aluno também pode não crer naquilo que o professor fala, mas daí qual é a base que Já respondo. Como é que o aluno vai ter a resposta? Às vezes o aluno não vai numa escola dominical, o pai não leva, né? O pai não leva. O pai não leva o filho numa terça-feira à noite para ouvir uma doutrina.
Então fica difícil aí os filhos dos crentes na batalha contra o mal, lá na escola. Daí quando tem um professor lá que estudou para dar aula, e não vai lá falar aquilo que ele acha, porque tem, tá? Ele vai ver a lei, a BNCC, e vai dar conforme o currículo que está aprovado. Então o pai também tem o direito de pedir para o professor o plano de aula dele e ver se ele escreveu certinho por dentro da BNCC. E aí, se ele vê que o professor não escreveu por dentro da BNCC, ele pode implementar um processo contra o Estado. Ó, meu filho tem... E tem uma lei de 2012, 2017, o Supremo Tribunal Federal tornou o ensino religioso, novamente, ensino religioso confessional. Ou seja, eu, enquanto cristão, quando vou dar aula, eu posso falar só de Jesus, se eu quiser. Agora, também, o pessoal da Umbanda pode falar só o que eles querem. Então, ficou uma faca de dois legumes, né? Tem que ter muito cuidado. Então, vocês, pais que têm filhos na escola, o melhor remédio é o que tu dá. Ensino bíblico. Verdadeiras lições com o seu exemplo. Isso não tem nada que derrube. Não tem nada. Pode vir Darwin, pode vir Comte, pode vir Kant, pode vir Platão, pode o cara ir lá fazer doutorado. Se ele teve bom exemplo, meu irmão, nada tira. Nada tira. Então, para a próxima aula, vamos deixar pendurado. Oh, meu pulmão aqueceu de um jeito aqui, eu acho que eu fui curado. Que parei até de tossir. Vamos ficar para a próxima aula. Então, aqui, ó, o evolucionismo a partir de Charles Darwin. E aí vocês veem que tem nas páginas seguintes, né? Aqui, ó, tem bastante coisa sobre ele. E tem uma coisa legal aqui, ó. A reação da igreja. Meu, aqui eu acho que daria para fazer 5 aulas sobre isso e nós acabar as aulas aqui no manto. Porque a igreja tem que reagir. Mas não é reagir quebrando vidro, tocando fogo e lixeira. É estudando. Meu Deus! A gente anda com o livro embaixo do braço, a Bíblia, e a gente não lê. Mas vocês são bênçãos, vocês estudam, né? Mas vocês estão entendendo, eu estou falando nós como igreja, né? Eu também sou bem preguiçoso para certas coisas. Tá? Tem coisa que dá preguiça mesmo. Gente, o que tinha para hoje era isso, tá? Ó, fiquei feliz que eu consegui tocar até as 9. Só reiterando, para quem chegou depois, eu estou falando isso porque domingo de manhã agora eu fui diagnosticado com Covid-19. Eu estou com Covid.